Fala pessoal, bem-vindo a mais um Papo da Orla, podcast aqui da Orla. Tô com convidados aqui muito especiais para mais um papo que a gente vai ter aqui. E hoje é bacana porque, assim, por mais que eu conheça vocês há bastante tempo, acho que vou ter oportunidade de saber mais detalhes aí de, cara, da onde veio, né? Como é que a gente chegou na Orla, desde o nome, mas principalmente a combinação de vocês três aí desse processo de criar a empresa, né? Essa consultoria. A gente falou bastante em outros episódios, né, sobre a história individual de vocês, como é que vocês fizeram essa trajetória até a gente estar aqui. E hoje a gente vai fazer isso. Eu estou com Kaique, Mohamed e Saba, né? Depois eles vão se apresentar quando eles estiverem começando aí a falar. Se bem que já se apresentaram, mas enfim, fiquem à vontade. E a pergunta mais simples e a mais difícil, né, da gente saber por onde começa e por onde termina é por que a Orla? E eu entendo que, cara, quando a gente vai montar um negócio, tem muita coisa que está ali por trás. A gente falou bastante disso, né? Mas tentar trazer para a galera que está escutando a gente, por que a gente escolheu fazer esse negócio desse jeito, né? Nesse mercado, para esses clientes que a gente vai comentar que a gente atende, o que a gente faz, e principalmente, né, os problemas que a gente escolheu resolver e, enfim, desenvolver nosso negócio. E aí eu falei que eu ia perguntar quem quer começar, para dar a chance de vocês escolherem. Quem que vai começar? E aí? Posso começar. Vai lá. Eu acho que porque Orla, porque era o que a gente gosta de fazer e sabe fazer, assim, que é desenvolvimento de produto. A gente já faz isso há mais de 10 anos, cada um no seu lugar do campo, vamos dizer assim. E é o que a gente sabe fazer, a gente tem muita facilidade de fazer isso em diferentes contextos, né? A gente até estava conversando sobre isso esses dias. Então, a gente consegue navegar bem em empresas menores, médias, grandes, principalmente, porque a gente tem bastante experiência em empresa grande também. E a gente identificou que tem uma necessidade no mercado que não é atendida, vamos dizer assim, né? Ou que é atendida, mas por poucas empresas e tudo mais. Que é um desenvolvimento mais... É uma pegada mais premium, vamos dizer assim. Okay. Mas com um custo-benefício, tipo, né, de forma mais acessível, vamos dizer assim, para diferentes tipos de empresa, né? Eu vou trazer um pouco o que a gente se diferencia, mas eu vou puxar aqui com o Saba. Saba, você que também tem, cara, bastante estrada, né? Todos vocês, mas acho que de todos com mais tempo de consultoria em si, né? No mercado. Eu entendo que a Orla, o diferencial da Orla não está no produto em si, mas a forma que a gente faz as coisas, né? Então, não é uma inovação de que se inventou uma coisa que não existia. E aí, pegando um pouco da frase do Mohamed, te trazendo a pergunta, quando a gente faz aquilo que a gente tem domínio, e eu entendi que vocês apostaram muito, cara, no que a gente domina, vamos para o mercado, vocês procuraram algumas oportunidades de diferenciação. Quais foram elas, assim? O que vocês entenderam que faria sentido? A gente falou assim, cara, tem um negócio aqui, só para a gente não ser mais um brigando por um pedacinho pequeno de mercado. Cara, o principal que a gente viu, e a gente percebeu isso muito na empresa antiga que a gente estava, que era que o serviço premium que a gente prestava, só as empresas gigantes que poderiam contratar 50 pessoas, 5 squads, 10 squads, ganhavam ou recebiam algum tratamento desse tipo. Okay. Quando chegava alguma empresa que queria contratar 1, 2 squads, cara, assim, não tinha preço competitivo para isso. Então, essa empresa acabava tendo que procurar em outras consultorias que faziam alguma coisa parecida, mas não faziam a mesma coisa que a gente. Então, você não tinha aquela competitividade de mercado. Ficava muito preso às grandes empresas terem esse know-how da consultoria gigante que vai lá ajudar nesse nível, entendeu? E as empresas que... Ou empresas ou até áreas, né? Porque, às vezes, uma empresa grande, gigante, tem alguma área que não tem investimento, que uma área de TI teria, mas a área de inovação ali, às vezes, consegue botar um squad. Talvez não conseguiria numa consultoria grande. Legal. Então, foi isso que meio que foi a fatia de mercado que a gente entendeu. Ele falou assim, cara, a gente quer empresas que precisam desse produto que a gente vende, né? Esse serviço que a gente vende, e que não querem gastar o que gastaria com uma consultoria gigante ou precisar botar 50 pessoas para você ter um serviço desse. Não, e é engraçado... nem gastar tão pouco para ser um negócio tipo Body Shop ou software house
De tipo, passei a demanda, vou fazer a demanda, sabe? Entendi. Tipo, e então a gente meio que se posiciona até de Não, uma forma diferente. não, Ou e é quis se legal. posicionar de uma forma diferente. Não, e é legal isso, porque assim, a gente tá falando de ser acessível, mas, cara, eu conheço o negócio de você, sim. A gente não tá falando que é um investimento trivial, a gente tá falando que são projetos de complexidade alta, de desenvolvimento de produto, Perfeito. de, cara, Tempo, não é demora de tempo, é tempo, muita não é gente rápido. envolvida. Cara, hoje, quantas pessoas a gente tem na hora hoje? 65, 65 a cara, 70 e contando, quantas vagas abertas? Tem bastante Umas vaga aberta. dezenas de vaga aberta. Então, assim, é engraçado isso porque acho que a percepção, por isso que eu fiz essa pergunta para você, sabe? Porque, assim, existe um lugar que só tem acesso quem é, quando a gente fala de empresa grande, mas, assim, muito grande. Né? A gente está falando, talvez, de faturamento anual de bi, né? Assim, para a gente estar falando que consome e tem acesso a essas consultorias desse tamanho. E aí fica uma outra galera de, sei lá, 500 milhões de faturamento ano ali nesse meio do caminho, que ele não é nem grande o suficiente para poder estar sendo atendido ou ser interessante para uma carteira de uma Big Four dessa, uma empresa grande como essa, e nem pequeno, que tá tudo bem ele pegar uma boutiquezinha, um negócio que vai fazer um processo diferente. Então esse cara fica meio vendido ali no meio, né? Ele fica meio perdido. Essa é a interpretação que eu tenho. E ainda tem outros casos. Tem empresa que, cara, eu vou pagar o preço de uma consultoria gigante. Normalmente, a consultoria gigante não liga para aquele cliente. Porque, cara, você vai olhar para um outro... Não é o ICP dela. Não é. Você vai olhar para um outro que você tem 100, 150, 50 pessoas ou você tem 7, 8 ali. Sim, você não vai ganhar as melhores pessoas, você não vai ganhar os olhos dos diretores, você não vai ganhar nada. Então, ainda tem esse outro meio do caminho, que são empresas que faturam muito, mas, cara, que não vão ter atenção porque o core talvez não é ter 300 pessoas no TI. Perfeito, perfeito. E aí a gente identificou, eu acho que é uma das coisas que a gente discute bastante sobre um dos principais diferenciais nossos, que é essa nossa especialidade e nossa capacidade de conectar negócio com software, né? Então, parece uma coisa simples, às vezes, vamos construir um software, uma plataforma, um aplicativo, mas não é, porque tem muitas nuances no meio do caminho ali e a gente tem essa capacidade de conseguir transicionar isso do mundo das ideias ali, da estratégia do negócio, da onde o negócio está mirando, para onde ele quer ir, seja na evolução de um produto que ele já tem, ou até na construção, no desenvolvimento de um novo. E a gente tem essa capacidade, a gente monta os nossos times com essa visão de produto / negócio para traduzir isso de uma forma competente e que a gente consegue gerar o valor no final, na ponta ali, e trazer isso de uma forma palpável, sabe? De um processo bem estruturado, organizado, com essa visão mesmo conectada na hora de não só desenvolver qualquer coisa, porque isso gera muito custo, desperdício, mas desenvolver aquilo que é necessário, que precisa, né? Então, a gente vai se adaptando muito nesse processo, né? É um processo adaptativo que a gente entende com o cliente e a gente vai traduzindo isso ao longo do tempo para um negócio que vai gerar o valor ali no final. E ainda botando uma camada em cima, a expertise que a gente traz, a gente consegue navegar em empresas pequenas, pequenas, médias, onde você não tem áreas separadas, por exemplo, uma de produto e uma de tecnologia. Okay. Então, é muito mais fácil, porque você tem o de ponta a ponta ali, você consegue tratar, ou empresas que a gente vê que tem uma área de produto, uma área de tecnologia e, normalmente, a área de produto não consegue passar. Não conversa do jeito não que conversa precisa. Direito. E a nossa capacidade e experiência, a gente consegue navegar em qualquer tipo de empresa que tenha tanto separado ou seja junto, entendeu? Eu ia pegar um... Pode falar. Não, e uma coisa que eu tô tentando lembrar agora de quando a gente se reunia antes até para pensar na orla e na concepção e tal, a gente até se perguntou muito qual que é a onda que a gente vai surfar, né? Porque se a gente olha para, sei lá, 2013, 2014, teve a onda do mobile. Então, tinha muita consultoria voltada para fazer aplicativo. Nossa, porque uma febre mesmo. Exato. Então, essa foi uma das ondas. E agilidade, se eu não me engano. E aí, 2016, 2017 ali, teve uma outra onda ali de agilidade, principalmente. E aí, beleza, eu acho que... E aí, obviamente, que essas ondas, elas se encontram, né? Então, lá para 2017, 2018, todo mundo queria fazer app de uma forma ágil, né? E aí, isso 2018. Para 2020 ali, a gente teve a pandemia. E aí, a gente começou a ver, né? O mercado, ele meio que se retraindo.
e, obviamente, precisando investir, né? Segurar a caixa ali e reduzir custo, né? E aí, obviamente, que os primeiros lugares que sofreram redução foram os lugares, teoricamente, com mais investimento, Sim. que, como consequência, foram as áreas de tecnologia, desenvolvimento de produto e etc. Então, empresas que investiam muito em inovação de produto e etc., seguraram a onda, vamos focar no nosso core aqui para ver o que vai dar. Quando a gente começa a discutir Orla, em 2022, a gente meio que está começando a sair da pandemia. E o movimento... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Assim, Parece que faz muito tempo, mas não faz. Não faz, cara. Exato. E só fazer um comentário, só depois de pegar um gancho, mas assim, o mercado de prestação de serviço no geral, com profissionais qualificados, que é o nosso caso aqui, a gente está falando de desenvolvedor de software, está falando de várias expertises, cara, o cara começou a ficar em casa, 3 empregos, trabalhando para fora, mão de obra... Esse é um problema. Então, assim, eu acho que isso também deixou o mercado bem machucado. Eu não sei se vocês conseguem fazer essa conexão, se ela existe, se faz sentido. Existiu. Mas na hora que vocês vieram com a Orla, você ainda tinha uma cauda longa disso. O bom é que existiu tanto para a consultoria quanto para as empresas normais. Pra tudo, todo mundo sofreu. Então todo mundo sofreu. Menos o Zoom, mas é isso. A gente sabia que não ia... O desenvolvimento não ia parar, né? Apesar Sim. da economia ter dado essa desacelerada, a gente, isso não vai acabar. É um serviço essencial de tecnologia hoje em dia. Sim. Mas a gente sabia, e como a gente estava muito inserido no mercado, a gente sabia que estava inflacionado, o preço estava alto. E a gente falou, cara, a gente consegue fazer essa mesma coisa com uma estrutura mais enxuta. Perfeito, era aí que eu ia chegar. Vai lá. E traduzindo isso de uma forma com qualidade ainda. Um serviço especializado, premium, com qualidade, mas muito mais enxuto, com preço mais condizente com o momento econômico ali do país. Legal. E foi essa jogada, assim. E aí foi nesse momento que a gente, obviamente, ainda... gera aquele frio na barriga um pouco, porque é um momento econômico não muito interessante do país. Todo mundo virava pra gente e falava assim, vocês são malucos. Vocês vão largar o certo aqui pra abrir um negócio que... Não, vocês são loucos. Quem nunca escutou a dessa pra abrir um negócio? Com mudança de governo. Assim, tiveram um monte de coisa. E o legal é que quase todo mundo que tava com esse medo, hoje não tá mais trabalhando na empresa que tava trabalhando na época e teve que sair porque na empresa estruturada não segurou, não comportou. Porque é muito pesada, né? A máquina é pesada. Foi um momento de correção total, assim, econômica, né? E a gente surfou esse momento aí. Foi ali que aonde a gente teve que se adaptar, né, nesse ponto que o Kaique trouxe, era justamente entender mecanismos que fazem a gente entregar com muita qualidade, na estrutura que precisa, porque a gente falou, a gente tem muita facilidade de conectar negócio com tecnologia para desenvolver produto. Então, a gente precisa de uma estrutura mínima ali para sustentar essa metodologia, vamos dizer assim. E a gente conseguiu chegar no modelo ali que ele é muito enxuto, né? Enxuto ali, de acordo com a necessidade do outro lado, e a gente entrega muito valor, sabe? Então, a gente entra numa área de inovação, faz um trabalho muito bem feito ali em empresas grandes dentro de inovação, que elas não têm a capacidade de contratar 15, 20 pessoas como a área de tecnologia, mas que a gente entrega um resultado muito legal ali dentro. Eu acho que não é nem necessariamente a capacidade, né, de contratar, mas é o apetite mesmo, sim, assim. Sim. Então, não é barato não é. E, assim, é o tipo da coisa que também não é necessariamente rápido, né? Tem muitas vezes o resultado, pelo menos de qualquer bobagem que eu falar aqui, vocês vão, por favor. Mas a percepção que eu tenho é que às vezes você tem projetos e mudanças que você precisa fazer, que elas têm um tempo de negócio, de maturidade, que a gente está falando de investimento para alguma coisa daqui a pouco. Então, assim... Até para validação de mercado, para entender se aquilo tem fit. A empresa tem que ter maturidade de entender que isso daí não é gasto, né? E aí é difícil, não são todos, mesmo não importa o tamanho. E vou fazer uma pergunta para você, Mohamed, que pensando um pouco, pegando o gancho, qual foi o momento que você achou, depois vocês podem complementar, mas que você falou assim, puta, vai dar certo esse negócio aqui? Porque a gente sempre tem uma tese. Tá. Beleza, se vocês não tivessem uma tese, vocês não teriam construído tudo isso. Então, a teoria é que eu consigo manter o mesmo nível de qualidade ou maior em alguns aspectos, porque eu sou mais enxuto, mais inteligente do jeito que eu faço, e eu consigo ser competitivo financeiramente para entrar. Por outro lado, né,
Cara, isso no papel, show de bola. A gente brinca aqui que Excel aceita qualquer coisa, ou sei lá, qualquer ferramenta que vocês queiram falar. Quando que vocês falam assim, cara, isso aqui, meu, vai dar certo. Deu certo, assim. Você viu que tinha um jogo que era o que vocês desenharam. Ó, pode até soar meio arrogante, mas eu nunca achei que não ia dar certo. Eu sempre achei que ia dar certo. O ponto é, eu acho que pelo ponto que eu comentei, assim, de a gente saber fazer produto e etc., eu acho que a gente tratou a Orla como um produto também. Ok. Então, a gente, na hora de framear, vamos dizer assim, definir o que, que a empresa vai ser, né? Pelo menos, ou como que a gente vai a mercado, né? Tentando achar o nosso product market fit ali, a gente meio que desenhou um MVP. Cara, pô, vamos testar isso daqui aqui só para ver se a gente consegue trabalhar junto, por exemplo, né? Ok. Tipo, pô, beleza, a gente testou um Vocês contexto... foram com calma. Com A gente foi com muita cautela. calma, Ok. muito... E aí a gente testou, validamos, pô, isso aqui tá funcionando. Pô, vamos tentar mais um pouco aqui? Aí a gente foi meio que expandindo, até que, tipo, a gente olhou e a gente já tava, sei lá, com 26... A gente fechou o primeiro ano com 26 pessoas, acho, 23 pessoas, alguma coisa assim. E sendo que a gente começou, sei lá, teve começo do ano, a gente, pô, carnaval, aí você sabe, né? Brasil, exato, seguimos. só começa em março. Pô, abril a gente tinha fechado 3 clientes grandes, assim. Ok. É que não é um Então processo... acho que esse é o ponto, né? Só, pra mim, assim, a hora que você fecha 3 clientes grandes e começa a ter break-even ali, talvez, a operação. Pra mim foi exatamente isso. Então Foi um momento que a gente começou a receber alguma coisa, assim, tipo, algum salário a gente começou a botar no Pô, bolso. tá dando... Dá pra viver disso. Dá pra viver disso, né? Mas assim, eu não acho que é um processo linear e um momento eureka que você fala assim, cara, é aqui que eu vejo que começou a ação, sabe? Normalmente é muito mais fácil olhar em retrospectiva, mas até quando a gente tá vivendo o momento ali, não é um momento onde você fala, agora deu certo ou tá dando certo. Tipo, você vai... É uma mistura de competência, feeling e confiança, assim, sabe? E aí você vai sentindo e vai entendendo junto emocionalmente ali, quando você tá inserido, se aquilo tá fazendo sentido pra gente, né? Pra mim, pessoalmente, pro Mohamed pessoalmente, pro Saba também. E a gente ia junto, ia se ajudando ali na medida que as coisas iam acontecendo. Porque quando a gente atingia uma meta, que seja um cliente... Pô, olhando agora, a gente fala, caramba, que legal, né? Mas na época, você fala, beleza, qual que é o próximo passo agora? O próximo sabe? Qual que passo é contratar. Tipo, Isso. ou E alocar. você tá E muito a gente, inserido. durante quase esses 2 anos de 2 anos e pouco de empresa, a gente quase nunca parou para comemorar. Porque a nossa cabeça era sempre, cara, fizemos uma meta, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Cara, Eu isso acho que é muito interessante. essa motivação que a gente fez a gente chegar onde a gente está. Porque quando a gente olha para o lado hoje, sim, a gente comentou assim, tem várias consultorias que também dizem que fazem a mesma coisa. Cara, elas andaram de lado até hoje, assim, tipo, a maioria delas não cresceu do nosso tamanho ou que começaram. Sim. Quando a gente olha para o lado, agora que a gente consegue ver assim, cara, como é que a gente chegou aqui? Deu bom, tá dando bom. E até só para corrigir talvez algo que eu falei aqui, eu sempre confiei na nossa capacidade. Porque assim, a gente não atingiu nada ainda, assim, por mais que a gente tenha, estamos fazendo muita coisa, eu acho que tem um caminho, tem uma maratona muito grande ainda pela frente. Mas eu nunca fiquei meio assim em relação à nossa expertise aqui. Eu acho que a gente junto, a gente consegue fazer o negócio acontecer, sabe? Eu acho que é essa confiança que eu sempre tive. Pra te tranquilizar, assim, não sei quem tá ouvindo a gente, as pessoas, cada um tem uma opinião, mas quando você fala assim, pô, não é sendo arrogante, mas eu nunca duvidei, cara, isso na verdade é uma característica de empresário e de pessoas que, cara, quando pegam uma coisa pra funcionar, se não for do jeito que eu tô imaginando, vai ser outra, etc. Então, assim, na verdade eu escuto até mais positivamente sabendo desse jeito. Ao mesmo tempo eu entendo que, cara, não tem jogo ganho, né? Assim, no lugar que a gente tá, no mercado, as coisas mudam tudo, então ser vigilante é importante, né? Então, mas só um comentário sobre isso, que eu acho que isso também traduz um pouco umas coisas, que assim, tem gente que vai empreender e quer ter uma ideia, cara, vê uma oportunidade e aí quer aproveitar essa oportunidade, não necessariamente com uma skill ou uma habilidade que ele tem. Eu acho que vocês foram muito felizes em, cara, conseguir ser 100%, tipo, cada um de vocês dentro da tua expertise, daquilo que vocês dominam,
e empreender a partir disso, né? Transformar um conhecimento que já existe. Cara, quantos projetos somados vocês já fizeram antes de estar na orla fazendo o mesmo desenho, perfeito. né? Então, eu acho que isso também aumenta muito A confiança. a confiança. A segurança de que o negócio... Não, e assim, a Orla, por mais que a gente tinha uma ideia lá no começo, ela também mudou muito já, né? E aí a gente... É um processo de você entender, se adaptar e entender como o mercado tá lendo e a necessidade que ele tem. E isso é contínuo, assim. Então, a gente não pode parar, né? Então, esse flow que a gente tem, assim, de... Cara, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima meta? O próximo objetivo? É porque precisa. A empresa sobrevive assim. Ela não é estática, né? Ela é falo dinâmica. que é igual ficar... Cara, começou a pedalar a bicicleta... É isso. Tem que continuar pedalando, senão ela para, né? Não vou falar de bicicleta, senão daqui a pouco você puxa lá pra Austrália. Mas fazer uma pergunta aqui pra vocês, que é o seguinte. Beleza, vocês tinham lá bem no teu gancho aí que você comentou. 2 anos atrás, parece pouco tempo, mas, cara, é tempo pra caramba. A gente tá falando de 20 e poucas pessoas no primeiro ano para 60 e poucas no segundo, e uma empresa mais do que dobrou de tamanho nesse período aí. Acho que, enfim, tem bastante coisa. Qual que é a bola da vez da Orla, assim? Porque eu entendo que você falou, pô, primeiro era app, depois era vocês começaram na disponibilidade, né? Você falou de agilidade. Aí, cara, veio alguma coisa ali... Fazer mais com menos, né? De foi eficiência. de eficiência E operacional. qual que é agora, assim, que vocês estão vendo no mercado que as empresas elas estão precisando, buscando? Eu acho que são várias coisas, só que, obviamente, agora o hype do momento aí, a situação onde todo mundo tem uma necessidade muito clara é de inteligência artificial, né? O que a gente está trabalhando bastante, né? E é uma oportunidade óbvia, né? Assim, Sim. E claro que ainda vai evoluir muito, tem muita coisa para mudar, as coisas estão mudando muito rápido. A gente está falando aqui agora, então com certeza lançando já o novo modelo, o novo tecnologia ali para ajudar a estruturar uma solução de inteligência artificial. Mas é isso, né? É o momento, a gente tem investido bastante nessa iniciativa. Uma necessidade geral do mercado, assim, todo mundo vai precisar se adaptar a isso. Isso está mudando o jogo tanto de um ponto de vista interno, né, das empresas, no sentido de produtividade, como a inteligência artificial ajuda no Excelência operacional. Exato. Quanto como uma solução digital mesmo, um produto digital onde tem ali a construção de um produto com uma visão já de inteligência artificial, né? Como a gente agrega valor no negócio e no produto digital de certo cliente usando essa perspectiva. E é uma perspectiva diferente, né? É um jeito diferente de usar a tecnologia. Sim. E é um jeito que está todo mundo aprendendo ainda. Então, é muito necessário uma skill que talvez ela não seja muito bem treinada no mundo tecnológico hoje em dia, né? De se expressar, né? Então, se a gente pega os jovens hoje em dia, a gente olha um pouco ali, tá muito acostumado a ver a galera muito no computador, no celular, falando ali por texto, né? E não desenvolvendo talvez uma skill muito interpessoal, assim, de se expressar, conversar, se comunicar e tal. E essa é uma habilidade essencial para os modelos de linguagem, inteligência artificial. E essa é uma forma que a gente vai começar muito a interagir com tecnologia, né? De uma forma expressiva, então de conversada, porque é o que a gente faz ali hoje já no chat GPT da vida e tudo mais. Então, o desafio do momento é como a gente conecta isso em tecnologia e como as pessoas começam a consumir esse tipo de conteúdo e desse produto assim dessa forma. Assim. É uma coisa que a gente está investindo, discutindo e construindo já algumas soluções em cima disso também. Massa. O cara tá escondendo metade do jogo ali, né? Mas assim, quando a gente fala de inteligência artificial, que eu tô... Aí passo a palavra para vocês também comentarem, assim... cara, tem... A água corre pro mar, entendeu? Não tem o que fazer, assim. Tem coisa que vai acontecer e tá indo e a gente precisa ir, né? Não dá pra gente ficar negando coisa que tá esfregada na nossa cara. Ao mesmo tempo... também tem que tomar muito cuidado como essas coisas são feitas e como a gente vai aproveitar, né? Falando aí, talvez, um recado de vocês para os clientes, né? De como que a gente usa o momento que a gente está para fazer bons investimentos, ficar competitivo, não ficar para trás, mas também não achar que é a resolução de todos os problemas do dia para a noite, porque a gente sabe que não é, né? Ele acho que tende a ser, cara, vai mudar a forma, a gente já tá vendo isso. Vai mudar a forma como as pessoas trabalham, vivem, cara, interfere em muita coisa,
mas é um processo de maturidade, né? Não é o tipo da coisa que acontece do dia para a noite, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Pensando, talvez você saiba puxar um pouco, como é que os clientes estão reagindo a isso? Porque eu tô vendo a galera tudo muito angustiada, assim, né? Cara, por que eu tô perdendo? Cada dia vem uma nova e que horas que eu Fear of entro? missing out. Né? Exatamente, cara. Todo mundo quer estar fazendo alguma coisa para falar que tá fazendo. E também para não ficar para trás, porque a história mostra pra gente que quem não viu as mudanças no tempo que viu, cara, muitos não estão aqui, outros perderam a oportunidade de realmente, cara, disruptar mercado ou se posicionar completamente diferente no tempo, né? Como é que tá chegando para vocês isso dos clientes? A gente está fazendo projeto, alguns pilotos. Como está sendo esse processo de entrada e de atender ao mesmo tempo de forma responsável para não parecer que a gente cara, vem cá que eu vou tirar um dinheiro teu aqui para uma coisa que talvez você nem precise, mas já que você quer comprar, eu tô aqui para vender, saca? É até engraçado, porque quando começou o boom da IA, todo mundo tinha o mesmo discurso, né? Isso aí vai ser outra realidade aumentada, que todo mundo gastou bilhões nisso e não deu em nada, né? Mas aí quando começou a ficar um pouco mais maduro, aí todo mundo botou assim, opa... Tá funcionando, né? Opa, eu preciso de alguma coisa aqui. E eu acho que esse é um momento que ainda está no mercado. Assim, a maioria dos clientes não tem a menor ideia do que vai fazer com IA. Assim, mas precisa de alguma coisa. Então, é muito mais mostrar, assim, para grandes empresas, mostrar para o mercado que está fazendo alguma coisa do que realmente está fazendo alguma coisa. Dificilmente a gente está vendo as empresas hoje, pelo menos algo funcionando que ganhe, tipo, que seja dele, que ele construiu, que tenha ganhando produtividade. Não, assim, tipo, é alguma coisa, uma ferramenta que automatiza alguma coisa, que é de mercado, e você está usando ali, e beleza, você está ganhando produtividade. Mas para o seu mercado, o mercado em si, tá difícil assim, achar. Assim, tem muita coisa boa sendo construída, tá todo mundo olhando, mas ainda está engatinhando bastante isso. Sim. E eu acho que a gente entra até para resolver esse problema aí de... Esse é o meu ponto. Como é que a gente ajuda esse cara, né? Porque assim, o processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento de produto, ele pode ser usado para a construção de algum produto de IA, ou até uma hiperautomação de alguma coisa, ou até construção de produto. Assim, primeiro, a gente vai ajudar o cliente a entender qual que é a dor dele. Eu acho que esse e qual que é o objetivo que ele quer atingir com aquilo, né? Tipo, pô, é um negócio que vai melhorar um processo meu? Tá, mas beleza, vamos se aprofundar um pouco mais em cima disso, vamos tentar entender, vamos entender qual tecnologia de fato faz sentido para você, é uma IA, só uma automação e tudo mais. Aí o Kaique pode entrar até mais nos detalhes técnicos. Acho que tem uma vertente também de, pô, será que para o que você precisa criar, você tem uma estrutura de dados... preparado para isso. Preparada, né? Para não falar estruturada. Preparada, você tem as tecnologias mínimas aí dentro, sabe? Eu acho que a gente consegue entrar e ajudar nisso tudo, nessa consultoria inicial, no nosso processo de discovery, por exemplo, e tal, a gente consegue mergulhar e se aprofundar nisso, e a partir daí a gente vai construir um negócio que de fato vai ser usado, que vai gerar algum resultado. Legal. Então, é um pouco dessa pegada que a gente tem também. E tu acha, tá aí puxando, porque assim, você falou um negócio, a gente vai falar, né, dessa parte do Discovery, acho que é um diferencial enorme nosso, do jeito que a gente faz e por que a gente faz ele, a gente vai explorar bem isso. Mas pensando nessa vertente de inteligência artificial e essa demanda, vou dar a minha opinião, e aí vocês, enfim, respondam aí, por favor, que quando eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu preciso fazer, eu já vi que tem oportunidade de fazer, cara, o trabalho é entender as oportunidades e medir os impactos que ela tem, que eu acho que é um pouco do Discovery que a gente está falando. Isso. Então, uma das coisas que eu tenho... a gente está aí, né, falando sempre com o cliente, né, Saba, conversando, vendo o negócio e tudo mais. Para mim, falar Discovery é tão fácil, porque ele é altamente lógico e muito bem pensado para justamente o nome. Depois a gente vai explorar ele, mas assim, cara, vamos sentar e olhar onde tem oportunidade, então? E fazer um trabalho. A gente gasta aqui, investe um dinheiro, investe um tempo de equipe, de estrutura, para olhar onde tem oportunidade e falar assim, cara, a gente tem esses 4, 5 lugares que a gente tem um ganho potencialmente muito grande. Aí, um eu resolvo com uma ferramenta de mercado, o outro a gente vai desenvolver uma solução interna própria, mas também não sair só, cara, implementa aí agora no teu time comercial o negócio aqui de, sei lá, tipo atropeladão, né? Então, acho que no meio do caminho de não fazer nada
ou você fazer tudo que tá aparecendo para ver o que dá, fazer como qualquer projeto de tecnologia e de desenvolvimento que tem, que é olhar IA dessa mesma forma. Quais são as oportunidades? Faz sentido? Não, faz sentido. É que, assim, quando uma nova tecnologia aparece e as coisas começam a mudar e é um mercado novo que ainda está todo mundo aprendendo, naturalmente se gera muita ineficiência, né? Então, você gasta muito e não retorna. O retorno ali ele não é perceptível no curto prazo ali, justamente porque ainda isso está se encaixando, né? Então, a gente está entendendo, está construindo valor. Então, isso é um processo natural. Então, até por isso que o Sábio falou, tem muita gente usando, ainda não sabe muito bem para que está usando, mas está usando. E isso faz parte do processo de inovação, Perfeito. sabe? Isso é inerente a esse processo de inovação e tem que ser respeitado, assim. Uma hora isso vai se encaixar melhor, as coisas vão começar a se encaixar melhor. A maturidade, de modo geral, das pessoas do meio de tecnologia vai aumentar com isso e as coisas vão começar a acontecer, né? Óbvio que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê que eles já estão um pouco não, né? Eles sempre estão ali mais na frente, né? Como o precursor de uma nova tecnologia. E no Brasil, a gente está começando a respirar mais isso agora, até adaptar a metodologia, o processo, as empresas. Isso leva tempo, vai gerar ineficiência, vai gerar gasto, e a gente tem que respeitar esse processo. É um processo inovativo, assim, Legal. é normal. E aí, a gente usa essas nossas técnicas, nossa metodologia, nossa experiência, nossa visão de produto, para tentar diminuir essa ineficiência, né? Significa que ela vai ser diminuída ao extremo? Não, 100% não. Ela ainda vai existir em algum processo nível. de maturidade mesmo. Mas a gente vai conseguir mitigar alguns riscos básicos, né? E essenciais ali para a gente garantir que o dinheiro está sendo gasto da melhor forma possível, no melhor nível atual de conhecimento que a gente tem. E a gente está fazendo isso com inteligência artificial, né? Então, a gente começa esse processo de mitigação de risco de usabilidade. Então, como que você usa essa ferramenta? Como que a gente encaixa bem no produto para que o usuário queira usar isso, né? Um risco de tecnologia. Será que dá para a gente chegar nessa solução? Será que a gente consegue materializar essa solução dentro do produto de forma técnica ou não tem como? A gente tem que ir para outro caminho. De negócio também, não? Será que isso vai gerar valor no fim ou é só uma questão... Barulho. Um barulho. Então... O processo de discovery, a gente usa ele para isso, né? Então, a gente consegue, pelo menos, direcionar melhor esse recurso e fazer com que a gente consiga atingir um resultado mais melhor possível. Assim, Mas um pouco mais assertivo, né? Exato. Não, e eu ia fazer um comentário que assim, a gente tá falando da concepção da Orla, e aí eu fiz uma pergunta capciosa, né? Que é, cara, e qual que é a onda da vez? Porque vive de ondas, e aí até o logo eu olhei ali, tipo, você deve ter essa onda. tem alguma conexão, mas a verdade é que o comentário que tu fez, sabe, cara, a gente não parou para comemorar, mas eu acho que é assim mesmo. Lógico que a gente tem que reconhecer as coisas que a gente fez de bom, mas, cara, no mundo de empresa, quem não está crescendo está morrendo, né? Igual a natureza, não tem outro lugar. Então, acho que vocês estão, cara, muito... E é gostoso, né, cara? Quando o negócio funciona, você tem feedback bom de cliente, cara, isso instiga, um time bom, as pessoas têm uma cultura. E aí eu ia perguntar disso, assim, né? Falando do time, quero trazer um pouquinho, né? Se fosse... Cultura, a frase que eu uso é: cultura é o que acontece quando ninguém tá vendo. Boa. Tô com vocês três aqui. Como é que tá acontecendo lá na Orla agora, assim? Como é que tá lá nos clientes, na estrutura? Qual que é a cultura da Orla, né? Essa é a pergunta, assim. Como é que vocês pensaram o negócio para isso tudo que vocês têm de visão e de querer entregar para o cliente... Genuíno pra caramba. Acho que não tem alguém que tá escutando a gente aqui que não fica curioso pra... Cara, os caras, no mínimo, querer trocar uma ideia, né? Porque é diferente, né? Uma forma diferente de olhar. Mas como é que a gente garante isso lá na ponta? Assim, quais são um pouco dos rituais da Orla? Ou o que a gente faz para manter isso funcionando? Porque conforme a gente vai escalando, vai ficando mais complexo, né? Então, sei lá, do mais óbvio, assim, cara, a gente home office não é home office. A gente escolheu ter que tipo de comportamento. E isso é importante, porque, cara, tá falando de dev, a gente sabe como é que é o negócio. E aí? Fácil. Não, eu vou Capciosa. começar aqui, aí vocês me ajudam, porque com certeza eu não vou lembrar de tudo. Mas eu acho que a cultura da Orla é reflexo do que a gente, obviamente, do que a gente faz no dia a dia ali e tal. E o que a gente sempre buscou fazer é o que um pouco do que a gente é. Então, a gente consegue ser sério, vamos dizer assim, quando precisa ser,
Mas no dia a dia, tipo, a gente tem um clima muito leve, muito gostoso, assim, de trabalhar. E é isso que a gente prega muito lá dentro, assim, da empresa. Então, a gente quer que as pessoas tenham muita vontade de trabalhar ali. E a gente também, sabe? Tipo, pô, a gente quer chegar lá... Pô, assim, é muito legal você chegar lá, pô, você brinca com um, brinca com o outro, você vê que o ambiente é muito tranquilo, vamos dizer assim, mas a gente sabe da complexidade do que a gente faz, do investimento que rola do outro lado ali, que não é um investimento baixo. Então, a gente tem muita responsabilidade em cima do que a gente faz, a gente sabe disso, e a gente tenta passar isso pro time, mas a gente gosta de passar uma leveza também no dia a dia, né? Então, isso é no dia a dia mesmo. E aí tem diversos encontros que a gente consegue passar a palavra, vamos dizer assim, Perfeito. né? De tempos em tempos, né? Então, a gente tem uma reunião mensal ali, onde a gente fala com a empresa inteira, a gente atualiza todo mundo de tudo, fala das entregas, fala de benefícios novos, fala de uma série de coisas. Pede para as pessoas apresentarem o que eles estão entregando. Né? Exato. Não é nem a gente, é para todo mundo poder participar. Né? A gente tenta coletar feedback o tempo todo da galera, entender aonde que a gente tá mandando mal, pra gente conseguir se adaptar também. Assim como produto, assim, no Cara, final... Tem que cuidar de gente, né? Não tem outro Exato, jeito, a né? gente, pô, entende o que a gente tá fazendo talvez não tão bem, que a gente precisa melhorar, algumas coisas que a gente tá fazendo bem, que a gente vai lá e tenta documentar, vamos dizer assim, e criar... a gente tem um playbook lá dentro, que a gente compartilha com todo mundo. Então, é um pouco disso que a gente tenta ir fazendo, sabe? Teve um momento em tecnologia, né, que a gente via muita Vale do Silício ali, startups e tudo mais, aquela caos totalmente desorganizado, aquela cultura meio startup, assim, e que ela é atraente, foi mais atraente em alguns níveis, assim, no sentido de ver um ambiente mais informal, mais descolado, com videogame, fliperama, lá. Só que a gente não foi para esse caminho, assim, até porque a gente não acredita muito num ambiente tão caótico e desorganizado. Então, a gente tentou trazer um pouco da seriedade e complexidade do que a gente faz, né? De uma forma estruturada, processos um pouco bem organizados ali, com algum nível de informalidade ali, de descontração, né? Para poder encaixar. Não, até porque a Orla não é uma startup, né? A gente está falando de uma empresa de consultoria, né? Mas é que tecnologia traz muito isso, é isso que eu ia sabe? falar, mas os colaboradores, a forma que as pessoas vêm ou estão ali, cara, estão pegando a galera da geração né? que tá vindo, né? Vem depois, lógico, é misturado. Mas essa pergunta é interessante, eu vou fazer ela de outro jeito agora também, porque eu acho que é interessante. Quer dizer que a gente não respondeu direito. Não. É porque cultura é uma coisa que a gente vive, né? Explicar a cultura é uma coisa meio... primeiro que a gente pode falar o que a gente quiser, outra coisa é o que acontece, né? Então, mas para mim foi respondido. Acho que tem oportunidade, se a gente fosse falar de cultura aqui, dá pra fazer um episódio inteiro de cultura, né? Por isso que eu tô... Mas o melhor jeito de explicar a cultura é dando exemplo. Sim. É isso. Seja nosso, seja mostrar quem faz direito. O exemplo é o único jeito. Exato. Eu falo que o único jeito de ensinar é com exemplo. Não tem outro jeito, né? E a empresa é um reflexo do dono. Eu também acredito muito nisso. Para a escola da minha filha, que eu fui colocar ela, a Sofia, né, vocês sabem, tem 2 anos, eu fui conhecer a dona e a dona, porque o jeito que eles são é o negócio, ponto. Então, assim, enfim, então eu tenho muito essa visão, então acho que isso diz muita coisa. Mas uma coisa que eu acho que é legal da gente colocar aqui é o que um cliente da Orla pode esperar de vocês e o que com certeza, assim, cara, sabe assim, cara, quando você vem aqui pra Orla, isso aqui você pode esperar da gente, assim, seja de comportamento, de entrega ou de forma de pensar e de fazer. Primeiro, um processo bem estruturado e que a gente... Pelo menos a gente acredita que ele gera valor para o cliente, sabe? Então, quando a gente começa... E a gente recebe muito esse feedback dos clientes, né? Quando a gente começa um processo, as primeiras impressões dos nossos clientes são sempre muito positivas, da estrutura com que a gente faz o processo de discovery, que normalmente começa por ali, de como a gente está conectado com ele no dia a dia ali, que a gente acha super importante que ele participe ativamente, né, do processo. Então, ele sente que aquilo está andando da forma que deveria, ou quando não está, a gente consegue direcionar bem. Perfeito. Isso fica super
super claro para todo mundo. A própria condução ali. Exato, exato. E isso a gente recebe muito de feedback positivo, assim. E pra gente é muito importante, né? Porque a gente não gosta de se enxergar como uma empresa onde você recebe um desafio, você desaparece um mês e volta com alguma coisa pronta. Porque em tecnologia isso não dá certo. E... Vai pra caverna e volta, olha que legal. Exato. Aí você vai ver, cara, mas... Cara, né? Não era isso. Que é isso? Então a gente gosta de fazer o processo junto com eles. E quando eles se sentem conectados a isso, isso ajuda e mostra como o processo está sendo bem feito, né? E a gente até é um pouco chato com isso às vezes, assim, porque às vezes na correria do dia a dia o cliente, não consegue ficar tão conectado, mas a gente... Não tem opção, amigo. Vambora, senão não vai sair. E a gente mostra essa importância para ele, né? Porque, querendo ou não, a gente é um acelerador, um direcionador e uma empresa onde a gente vai ajudar e direcionar a estratégia da empresa dele. Então, não dá pra gente fazer o trabalho sozinho. É um trabalho em conjunto, sabe? Sim. Então, e a gente deixa isso claro sempre no princípio. E aí ele consegue enxergar como o processo, a condução e tudo mais, é uma condução séria, estruturada. Então, isso é uma coisa super importante pra gente, assim, sabe? E acho que um ponto bom para falar também é a gente não evita as conversas difíceis. Legal. Que a maioria das consultorias evita. É melhor empurrar o boleto do que discutir. Deixa eu faturar mais um tempo aqui e depois a gente... Não, a gente vai ter a conversa difícil logo no começo, se tiver que acabar ali, acabou. E tá tudo bem. Porque a gente não quer desenvolver nada que, cara, vai ter alguma coisa que o cara não vai conseguir aproveitar, que não vai gerar valor. Perfeito. Então, isso eu acho que... Inclusive, aproveitando esse ponto que eu comentei, acho que isso que a gente faz, que a gente trouxe, né, de cultura nossa, né, de ter as conversas difíceis, foi o que levou a Orla a estar onde está. Porque os clientes que a gente atende hoje, muitos deles eram pessoas que a gente conversava ou conhecia antigamente. E eles sabiam que a gente era assim. Então, eles precisam disso. E tem até uma teoria, né, que falam que o cliente adora ouvir não. E a maioria das consultorias só fala assim, porque só quer faturar. É empurrar boleto, cara. Literalmente boletando para frente. Então, quando você fala não no sentido, tipo assim, cara, não vou fazer isso porque você está pedindo, não vou fazer dessa maneira. Cara, assim, você gera confiança que, cara, eu sei o que eu estou fazendo, calma, vamos junto. Vamos junto, isso aí. E é um princípio da transparência, né? Que é um ponto super importante pra gente, tanto do ponto de vista de cliente, né? Quanto interno, igual você perguntou da cultura, isso é muito relevante lá pra gente. A gente tenta fomentar isso o tempo todo, que cara, a gente é um time, as pessoas têm as senioridades no momento de carreira de cada um, mas a gente tenta instigar e mostrar pra eles que é normal pedir ajuda, é importante pedir ajuda, é importante falar, cara, o que vocês fizeram aqui? Me ajuda nesse ponto que talvez eu não saiba muito bem ou tudo mais, ver o que os colegas estão fazendo. Então, a gente não gosta de gerar aquela sensação dentro da empresa de que, cara, eu tenho que resolver sozinho, porque é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou evoluir na empresa e só assim que eu vou ganhar meu aumento e não sei o quê. Pra gente é totalmente o contrário, assim. Cara, a gente prefere que você seja transparente, você demonstre as suas fragilidades ali e a gente vai te ajudar. E colabore, né? É um ambiente de colaboração que Exato. a gente gosta de instigar, assim. Isso fica muito claro quando você vai lá pra Orla, você vê a galera colaborando, conversando, trazendo os problemas. E sempre que a gente vê uma pessoa talvez desconectada com esse ponto, a gente traz, dá feedback. Então, é esse processo, assim. Bom demais, cara. E é engraçado esse final do Kaique, é que a gente vê muita gente muito experiente vindo, que você vê que elas vêm com bastante vício de anticolaboração, né? Vamos dizer assim. Então, de não trazer o problema, não dar notícia ruim pra gente, sabe? E a gente... Um dos pontos que até se conecta com o ponto que o Saba trouxe é da gente gostar de ser, de fato, parceiro genuíno do cliente, né? E aí, quando você é parceiro, você avisa antes de dar o ruim, né? Então, e isso a gente instiga dentro dos times. Cara, me traz a notícia ruim. Levanta antes que a gente consegue fazer alguma coisa. Levanta antes, a gente monta um plano, já apresenta o plano e fala, pô, é isso aqui que a gente vai fazer. E quando a gente identifica isso até dentro dos times... A gente, obviamente, senta e tenta passar o feedback, mas uma coisa legal também que eu tenho observado recente, assim, é que como já tá meio enraizado com quem já tá, a pessoa que entra já começa a se adaptar ao contexto. Cultura. Então, isso é cultura, exato. E aí eu acho que essa é a parte legal também, né? A gente tá em cima, a gente dá o direcionamento, dá o feedback, fala, pô, então, eu sei que você, no outro lugar, você trabalhou assim, assim, assado... Não desarma, né, amigo? Mas aqui não precisa ser desse jeito. Aqui é desse jeito aqui.
E aí, pô, passa 2 meses ali, 3 meses, a pessoa já tá mais adaptada, né? Tipo, mais desarmada. Então, eu acho que essa questão é importante. Nossa. E conectando com a primeira pergunta, né? Só para não fugir da pergunta. Ah, vocês gostam de remoto, presencial, não sei o que e tal. Eu acho que, assim, para uma empresa nova, jovem, né? Vamos dizer assim, é muito importante essa colaboração. E esse equilíbrio. A gente entende que não precisa estar lá o tempo todo e tudo Até mais. porque tem muito... tá no cliente também, né? Então você tem... Exato. Naturalmente tem você muita, já não consegue tem muita ter todo mundo no mesmo rotina e lugar. tal. Mas a gente entende que de vez em quando você precisa conectar a galera. Tipo, senão a gente não consegue. É muito difícil a gente conseguir passar todas as mensagens, todo o exemplo com todo mundo. Pô, a gente tem gente em todos, assim, não todos, mas praticamente todos os lugares do Brasil. Cara, como conectar essa galera? Então a gente também pensa isso o tempo todo. Como a gente consegue comunicar. Esse vai ser um episódio de podcast nosso. Como que a gente faz essa operação funcionar? Boa. E a gente não funciona. a gente ainda Fato não é que funciona, a gente mas- ainda não sabe, mas estamos aprendendo também. Mas, tipo, pô, a gente melhora a nossa comunicação, Perfeito. sendo no canal do Slack, seja numa reunião com todo mundo. A gente pede para todo mundo abrir a câmera, que tá remoto. Porque... Isso é muito importante. Perfeito. A gente tenta documentar alguns processos para todo mundo ter acesso àquilo de uma forma mais fácil. E aí é um jeito da gente, né, tipo, facilitar o Sim, acesso sim. naquilo. A gente tem encontros ali que a gente tenta gravar para quem entrou novo assistir, sabe? Tipo, tem uma dúvida de como conduzir um Discovery. Cara, tem lá um vídeo de vários debates que a gente fez ali dentro da empresa que você consegue assistir e falar, Perfeito. pô, é isso. Uma base de sabe? conhecimento. A gente tudo. tem criado nossa Academy também lá dentro. Tem que... Na verdade, a gente tem que se adaptar às coisas e colocar o que a gente sabe que é importante. Então, eu fiz essa pergunta porque cada hora vira uma... Cada um tá falando uma coisa, né? Quando foi todo mundo para home office, meu Deus, agora todo mundo querendo voltar. No fim, a gente tá onde eu acredito, eu acho que a maior parte das empresas vão acreditar, que é no equilíbrio. Então, pô, tá aqui o escritório disponível, todo mundo tá lá, tem sempre... Cara, os times estão indo lá, às vezes tá no cliente, tem em cada lugar, mas ter esse cuidado, né? Enfim. E a gente não controla isso, assim, tipo, você quer ir, vai o dia que você quiser, tá tudo bem. Mas um ponto importante para falar é que hoje, liderança, a gente ainda tá preferindo que a pessoa... É isso. A liderança tem que estar Não, próxima. é isso aí. Porque não tem como. Assim, É o que é. Aí amigo, você quer o Quer ser benefício... líder? Você não tem como fazer isso concordo. Bom, gente, estamos indo pro final aqui. Eu vou fazer uma última pergunta. Essa é daquelas que você sabe que eu gosto de fazer, mas assim, em poucas palavras, né? O que a Orla significa para vocês individualmente, assim? E aí pode misturar isso com a vida de vocês, como empresa, como negócio. É bem facinho essa. Sempre faço essa Sempre- última... Já que é fácil, começa aí, então. Começa aí que eu vou Considerações finais e pensando. essa pergunta. O que a Orla significa para vocês? Mas pra mim, pessoalmente, é uma ambição de vida, né? Eu sempre tive essa vontade e foi de uma forma ou de outra, conseguir impactar mais pessoas de uma forma positiva, né? E obviamente, com vários exemplos que eu tive de vida também, eu consigo enxergar como isso é possível através de uma empresa, sendo empreendedor e tudo mais. Então, e também tem a ambição pessoal, né? Eu tenho essas características e tudo mais. Então, foi uma coisa que eu enxergava que, cara, era meu caminho para eu conseguir, de fato, viver em paz comigo mesmo. Eu precisava embarcar nessa jornada, ela dando certo ou não, né? Então, acho que é aquela sensação de que eu preciso experimentar, preciso tentar. E aí é a consolidação de uma ambição pessoal que eu sempre tive. Então, ela significa muito isso para mim. Legal. E aí, obviamente, conseguindo conectar isso com pessoas que eu gosto de trabalhar junto, que são o Mohamed e o Saba. E também conectando um tema que eu gosto muito, que é a tecnologia, né? Então, acho que é isso, de modo geral. Boa. E aí, Mohamed? Difícil. É difícil. Não consegui chegar. Assim, eu acho que felicidade. Pronto. Eu acho que, assim, a gente passa de, sei lá, 8 a 12 horas por dia lá na empresa, praticamente. E mais 16 Pensando, no mesmo dia, pensando. Mas fisicamente lá. E eu acho que, assim, cara, se eu não tiver feliz lá, Perfeito.
pô, eu não vou fazer um bom trabalho, sabe? Tipo, eu tenho certeza disso. E eu acho que a Orla me traz essa felicidade hoje, sabe? Quando eu comecei a ficar infeliz onde eu tava, eu senti que eu tinha que sair dali. E, pô, eu tô há 3 anos aqui, 3 anos e pouco. E, cara, eu tenho o mesmo gás do primeiro dia, sabe? E, cara, assim, é energia infinita. E é isso, eu acho que é gestão de energia. Tipo, Legal. cara, se eu tô feliz, eu vou mandar bem pra caramba e eu acredito muito nisso. E a vantagem de ser um negócio de vocês é que se não tiver legal, a gente sempre pode pivotar, ajustar, né? Remodelar. Então, Com assim, eu acho que certeza. é se manter nisso, né? Muito bom. Cara, acho que pra mim é muito mais um... Hoje eu consigo provar que eu não preciso ter a vida de uma consultoria gigante ou daquela pressão absurda para você ter alguma coisa, sabe? Tipo, acho que é muito isso, assim, a gente pode ficar lá 8, 12, não importa, assim, mas só aquela angústia, aquela pressão que você tinha diária e hoje você não ter, e a gente conseguir passar isso para as outras pessoas, porque a gente não bota essa pressão nas outras pessoas, às vezes a gente não bota nem muito na gente, a gente bota alguma pressão, mas nem se compara, né? Acho que isso, para mim, já é todo diferencial, assim, do porquê a Orla. Mete muito, talvez, aí, né? Falando de um outro jeito, em qualidade de vida mesmo, né? De fazer uma coisa que você gosta sem precisar ser moedor de carne, né? Que é muitos lugares que a gente tem, assim, né? Para mim, eles sabem, assim, para sair da onde a gente estava para cá, eu não acreditava que existia outra vida sem ser aquilo. Assim, eu não acreditava. Então, para mim, foi um divisor de águas. Então, cara, isso para mim paga qualquer coisa. Show de bola. É isso, pessoal. Obrigado por mais episódio. A gente encerra ele aqui. Saiu várias ideias para próximos episódios. Se você estiver assistindo a gente também, quiser colocar aqui sugestões, né, de temas, de coisas que você queria que a gente trouxesse aqui para conversar, a gente vai estar sempre olhando. Prazer falar com vocês. Até a próxima aí. Valeu. Valeu. Boa. Boa.